Seja bem-vindo à aula 020 do projeto Gestor de Telecom. Se você já conhece o projeto, ótimo, obrigado pela sua participação, mas para quem não conhece, é um projeto que eu vou ensinar, vou passar 112 aulas ensinando conceitos, fundamentos, parte de direito de consumidor e tudo que eu acredito que são conceitos que todo gestor de telecomunicações precisa ter. Isso são 112 aulas que eu vou publicar todas no YouTube de forma gratuita. E aí você vai ter esse acesso. Se você quiser receber todas as notificações, o YouTube tem a parte de inscrições, notificações e por aí vai, que você pode se inscrever. Se você não fez, faça, por favor, que facilita para eu te entregar o conteúdo. E para quem já está acompanhando, essa aula 020 eu vou mostrar para você entender como proteger sua empresa contra o roubo de acesso, o roubo de dados no WhatsApp, ou seja, o roubo de uma conta. Isso que a gente vai ver na aula de hoje. Primeiro, o que é o WhatsApp? O que é que existe de oferta das prestadoras? Entenda que o WhatsApp ele é um aplicativo, ele é um software, ou seja, um sistema que ele é, vamos dizer assim, praticamente comunicação. Porém, ele tem muitos recursos além da comunicação. Então você tem como falar com uma pessoa por mensagem de texto, por voz, você consegue fazer uma ligação, você consegue fazer uma chamada de vídeo, você consegue enviar documentos, arquivos e inúmeras funcionalidades. E a parte de ligação, para você entender que você faz uma chamada, a técnica, vamos dizer, o protocolo de comunicação e por aí vai, ou seja, a forma é um VoIP. Existem diversos planos, por exemplo, de voz pela internet. E o WhatsApp ele pegou essa brecha, pegou essa oportunidade e encapsulou no sistema dele, utilizando várias formas de você se comunicar pela internet, não necessariamente você precisando do serviço de telefonia de qualquer prestador. Então eles pegaram essa oportunidade, viram essa brecha no mercado de telecomunicações e lançaram um aplicativo. Em si, foi isso que aconteceu. Então, o WhatsApp ele tem a versão para pessoa física e para pessoa jurídica, que é o WhatsApp Business ou o WhatsApp normal. Em ambos, você consegue pegar um número de telefone e fazer a utilização do serviço de comunicação. Lógico, só é dar uma olhada nas leis de privacidade, como é que eles utilizam os dados, mas você tem acesso a esses dados. As contas, ou seja, quando você entra no aplicativo, você tem um usuário. Esse usuário é o número do seu telefone celular. Então você precisa ter uma linha para fazer essa utilização. Pode ser uma linha fixa? Sim, é possível. Você consegue fazer essa funcionalidade também no WhatsApp porque você consegue receber o acesso através de uma ligação, não apenas por SMS. Então, sendo um número válido, ou seja um telefone que está ativo, você consegue fazer a ativação do serviço de WhatsApp em qualquer equipamento. Você pode fazer essa funcionalidade. O que é que a gente vê de oferta nas prestadoras hoje em dia? Primeiro, existem prestadoras que não concedem nenhum tipo de oferta, existem planos com essa composição, e lógico, só para você entender, tá? Existem prestadoras com um plano que consegue, com um plano que não consegue dar alguma oferta vinculada ao WhatsApp. Então, para você entender, os planos, e aí depende de operadora para operadora, mas tem algumas que dão um benefício para o WhatsApp, outras não. Tem algumas que dão benefício de você usa o WhatsApp ilimitado, mas presta atenção, porque seu WhatsApp ilimitado ele pode ter um limite de uso, de franquia de dados, ou o tipo de utilização. Existem algumas composições que ele diz WhatsApp ilimitado, mas é apenas para texto. Você se comunicar lá, baixar os arquivos ou algo do tipo, pode ser que consiga. E quando você vai fazer uma chamada ou uma videochamada, não está dentro do pacote ilimitado. E aí consome do seu pacote de dados normal do usuário lá que está utilizando o recurso. Então entenda qual é a composição e passe para os usuários que estão utilizando esse serviço, visto que na fatura você não consegue diferenciar isso para você olhar, isso aqui foi tal aplicativo, isso aqui foi tal aplicativo. Só se você gerenciar o aparelho ou se você tiver a ajuda do usuário para ter essas informações. Mas entenda o que é o aplicativo, o que é que ele faz e como é que as prestadoras elas fazem hoje dando algum benefício. E é interessante para as operadoras e em si, porque isso vai fazer com que o usuário utilize aquele serviço daquela determinada forma. Isso também é uma parceria entre as empresas, visto que
O WhatsApp hoje ele é da empresa Facebook. Então existe lá uma necessidade, lógico, de comunicação, e quanto mais negócios forem feitos na plataforma, melhor para o Facebook, e creio que também para prestadores existe nesse tipo de parceria. Então entenda como é que tem esse funcionamento. E o que é que a gente vai ver na aula de hoje? Como o gestor de telecomunicações, ele pode auxiliar a empresa na parte de segurança das informações, segurança de dados e dos dispositivos. Então, passar essa visão de como você consegue auxiliar. 6 meios de como ter acesso ao WhatsApp de uma pessoa, ou seja, como é que você consegue ter essa possibilidade de conseguir a conta de alguém. E lógico, essas formas que eu vou te passar é para você se proteger e não para você fazer com alguém. O que eu acredito que não existe clonagem de WhatsApp. Eu acredito que é um termo utilizado de forma incorreta, e eu vou te mostrar porque muita gente fala, clonou o WhatsApp, e aí eu pergunto, qual é a história, o que aconteceu? E na verdade não houve clonagem, houve outra coisa, mas não clonagem de WhatsApp. Por quê? E como desconectar contas do WhatsApp Web? Porque eu acredito que você deve fazer isso, e como você faz, que é uma maneira intuitiva que o usuário vai fazer isso. 7 medidas para impedir as investidas presenciais físicas que têm acesso a roubo de informação ou de dados. E 5 ações que ajudam a barrar algumas ações de pessoas querendo seus dados, mas por telefone. Então, são esses pontos que eu vou te passar na aula de hoje, a aula 020. Qual é o objetivo da aula? Ou seja, qual é o meu pensamento quando eu criei esse conteúdo, tá? Simples. Mostrar a você, gestor de telecomunicações, sobre possíveis ameaças, ou seja, que podem te dar algum prejuízo, algum problema, algo na empresa, e como você se protege, como você vai se proteger de algo. Então é melhor, no meu ponto de vista, gastar tempo ou verba com proteção do que acontecer eu vou ter que corrigir. Eu acho que é mais complicado quando algo acontece e você precisa fazer essa correção. Mas se você pensa antes, eu acredito que é sempre a melhor alternativa. Então, o objetivo é que, nesse momento, você pode estar se perguntando quais são as ameaças, como é que eu me protejo? Se você tem essas dúvidas, no final da aula, a ideia é que você não tenha mais elas e saiba esses pontos, saiba essas informações e consiga, lógico, melhorar a gestão e a segurança dos recursos que você controla, que você gerencia, tá bom? Vamos para como o gestor de telecomunicações pode auxiliar a segurança das informações e dos dispositivos. Primeira coisa, você tem que entender qual é a maior brecha de segurança de dados. Pensa agora, qual é o meio que você vê a sua empresa, por aqui com certeza acontece algo que pode vazar informação, que pode ter problema e por aí vai. Você pode pensar em diversas coisas, mas a maior brecha, se você pensou, ótimo. Se você não pensou, enxergue agora. São as pessoas. Não adianta você pensar em sistema, em proteção e por aí vai. A maior brecha de segurança de toda e qualquer empresa são as pessoas. Elas podem passar informação assim como elas podem proteger, mas a maior oportunidade é essa. E você tem que ter cuidado. É o maior bem que você tem que cuidar, porque pode acontecer um risco a qualquer momento. Como é que você faz isso? Com informação e capacitação. Você passa informações para as pessoas. Se necessário, dá um treinamento, manda algum manual, faz o que for possível para que aquelas pessoas saibam como agir. Eu já vi diversos cenários, quando você pensa na parte de segurança da informação, segurança de dados, das próprias empresas fazendo testes com os usuários. E por mais que se passe um treinamento, se passe uma capacitação, eles ainda assim podem ter um problema de ser uma brecha de segurança. Então, quanto mais você faz, ainda assim você vai precisar continuar fazendo. É algo que não para. Imagine que é enxugar gelo. É você fazendo isso, porque na visão do usuário, ele vai olhar aquilo. E pode ser que ele não esteja com tanta atenção naquilo, até acontecer algo mais perigoso, vamos dizer assim, com algum dado, com alguma informação, ou ele ter uma ligação, o pessoal tentando roubar o WhatsApp, ou receber um SMS meio estranho. Então,
Ele só vai perceber na maioria dos casos quando ele passa por algum risco, mas sua obrigação como gestor de telecomunicações é sempre ter atenção para isso, sempre fazer ações para que eles saibam o que deve ser feito. Isso é o correto, tá? E na metodologia que eu ensino, que é a Reduza Custo Todo Mês, que eu ensino, dou um passo a passo de como você fazer gestão de telecomunicações, existe o pilar negociação, pilar gestão. No conteúdo não tem nada falando sobre segurança, tá? Então, só para você entender que esse conteúdo aqui, ele é diferente, porque lá eu ensino a você fazer a gestão. Mas se algum aluno disser, Kleber, eu preciso de tal aula, de tal informação, lógico que eu vou incrementar. Mas entenda que esse conteúdo que eu estou te passando aqui agora é um conteúdo que o gestor de telecomunicações deve saber no dia a dia. É uma coisa que não é porque eu quero reduzir custos, porque eu quero gerenciar melhor. Isso aqui é segurança. Toda empresa tem que ter segurança. Então, é algo que precisa existir, tá? Então, entenda isso. Mas, lógico, se você quiser aprender o passo a passo, o curso ou a mentoria é o melhor meio que eu acredito de você entender como é que são feitas as coisas. Mas preste atenção que segurança é fator primordial. 6 meios para se ter acesso ao seu WhatsApp ou de alguém ter acesso ao WhatsApp que você deve saber como se proteger. Então, existem 6 formas que você precisa entender e, lógico, acontecendo com seus usuários, converse com eles que você vai entender, mas esses 6 meios são os que eu acredito que são mais fáceis de você enxergar. Primeiro, roubo ou furto do acesso. Entrando no dicionário, vamos dizer assim, roubo é quando existe algo com violência. Peguei isso aqui, dei uma porrada de alguém e levei. Furto é quando você pega e a pessoa nem viu, não aconteceu nada e ela simplesmente levou. Então não aconteceu um confronto ou algo do tipo. É esse o cenário. Mas hoje você considera muito mais quando alguém pega uma conta de WhatsApp de alguém como roubo. Ela pegou aquela informação. Mas, na verdade, pode ter sido um furto ou algum outro tipo de crime. Você tem que entender que quando você vai buscar alguma informação ou quando o usuário fala com você, ele pode falar dessa forma. E você pode juntar as informações e até ter uma definição própria na empresa, na organização. Mas, normalmente, é um roubo que foi feito do acesso da conta do WhatsApp. Uma segunda forma, ou seja, o segundo meio de ter um roubo, de ter uma... não é um roubo, né? Mas é de ter as informações, é através da engenharia social. Engenharia social, para você entender, é eu pegar as suas informações sem que você saiba do que eu quero. Então veja a diferença. Roubo ou furto, a pessoa foi lá e pegou, sem você saber, ela pegou. Engenharia social, ela falou com você, independente do meio que seja, tá? Aqui eu não estou entrando nesse detalhamento, mas ela falou com você ou com o usuário e pegou o que ela queria, sem você saber que ela estava fazendo isso. Então acontecem vários golpes hoje, no Brasil e no mundo, que normalmente o pessoal faz o seguinte, ele busca alguma coisa que está na mídia, pega aquilo, faz um emblema, vamos assim, faz uma capa, cria uma história, e aí sim faz contato com as pessoas querendo algo, mas que a pessoa não sabe o que ela quer. E isso pode ser um golpe. Então você tem que informar os seus usuários, as pessoas, que existem essas possibilidades. Quando tiver um golpe novo, avisa para as pessoas, o golpe de XYZ está acontecendo assim. Informa para o pessoal, deixa as pessoas da empresa, a organização, protegida através das informações. Mas isso pode acontecer. Outra forma de você ter acesso a uma conta de WhatsApp é através de um aplicativo, de um app espião ou spy, que é você tem um programazinho no celular em que ele vê o que acontece no celular. Se você quiser, você mexe. Se você quiser, você não mexe. Então existem programas feitos para isso. Normalmente, isso é feito ou a pessoa acessando fisicamente o celular ou mandando um link para a pessoa e ocorre a instalação. Então existem alguns meios de fazer isso, mas o terceiro meio é esse. Então você pode ter uma conta que não está protegida porque a pessoa tem um aplicativo espião. E aí alguém pode estar vendo o que aquela pessoa está conversando ou até se passar por ela. Aí sim, se passa pela pessoa lá e manda as mensagens, mesmo a pessoa tendo acesso à conta ainda. Então,
Esse é o terceiro meio que pode acontecer essa situação de alguém perder o acesso do celular, do WhatsApp, ou até ficar em conjunto com a pessoa. O sexto meio de você perder esse acesso é o meio físico, ou seja, alguém foi no telefone, fez alguma ação e teve acesso à sua conta do WhatsApp. Então, existem diversas formas. Então, por isso que você tem que ter uma proteção, ficar de olho no aparelho celular ou no tablet que você está utilizando, qualquer equipamento que seja. Porque fisicamente a pessoa pode chegar lá, pedir a senha, ela receber e ela mandar para um outro telefone, ou pedir por ligação, escutar a ligação e mandar para um outro telefone, ou até ativar o sistema do WhatsApp Web e ter acesso às conversas. Você tem diversas opções que podem acontecer por causa do acesso físico. E o sexto meio que você pode ter acesso, alguém pode roubar essa conta, é uma troca de chip. Hoje, nas prestadoras, já existe uma proteção maior sobre isso, mas ainda pode acontecer. Simplesmente você está lá com o usuário com a linha funcionando e existe a troca do chip, ou seja, aquela linha deixou de funcionar naquele chip, naquele equipamento e passou para outro. Nessa passagem, aquela linha vai funcionar em outro equipamento que a pessoa deve pegar aquela linha e fazer a habilitação do WhatsApp normalmente. Então existem situações que, sendo feito da maneira correta, o usuário não vai ter problema, que ele vai ter os dois acessos, vai ter informação. Se ele perdeu o chip, se ele foi roubado, algo do tipo, quando ele fizer a troca do chip, ele vai conseguir ter acesso ao WhatsApp. Lógico, sendo da maneira correta. Se um ladrão levou o aparelho e tudo mais, o aparelho está lá usando o WhatsApp, quando você faz a troca de chip, também você evita essa situação para ninguém ficar utilizando os recursos da empresa de forma inadequada. E o sexto meio que você pode ficar sem acesso ao WhatsApp é quando você não é mais dono do número. Eu já vi algumas situações, mas vou te dar um exemplo bem simples. Quando você é um cliente corporativo, na maioria dos casos, você não vai passar por esse, mas é possível. De duas maneiras. Uma, você tinha lá uma empresa, uma estrutura, uma linha, tá? E você pediu o cancelamento dela, por exemplo. E o usuário continuou usando, porque ele está com o WhatsApp. Ah, não precisa da linha não, cancela, eu só uso o WhatsApp. E a pessoa vai, tá bom, cancelei. Só que, depois de um tempo que a gente chama normalmente de quarentena, aquele número de telefone ele pode ser disponibilizado para outro cliente ou para outra prestadora, se for de origem e tudo mais. E alguém pode ativar aquele número. Ativando, simplesmente você vai deixar de ter o acesso no telefone. E uma outra pessoa, pode ser uma outra organização, vai ter acesso ao seu número no WhatsApp. E se você estiver utilizando, imagina, de uma hora para outra, é outra pessoa. Muda a foto, muda nome, bum! E aí você, caramba, o que foi que aconteceu? O usuário vai ficar louco e por aí vai. Então, quando você não é mais dono do número do telefone, é uma possibilidade de você ter um problema de conta de acesso do WhatsApp, tá? Então entenda que primeiro é esse. Outra situação que pode acontecer. Se você, por exemplo, não pediu cancelamento, não pediu nada, simplesmente a prestadora teve um erro e aquele número foi parar com outro usuário ou algo do tipo. E aí você tem que brigar para poder ter o número de volta. Mas entenda que esses são os 6 meios que você pode ter esse tipo de situação de alguém ter acesso ao WhatsApp, mas que você tem como se proteger. Nesse de não ser o dono, o ideal é que todas as linhas sejam de um plano pós-pago que fica mais fácil. Você só cancela se for necessário, algo do tipo. Mas entenda essa composição de como funcionam esses 6 meios que sim, podem acontecer em algum momento na empresa. Você precisa saber por que não existe clonagem de WhatsApp. Primeiro, clonagem, eu entendo que é o seguinte. Para você entender mais fácil, um irmão gêmeo. Se tiverem 2 Klebers aqui, você vai conversar com os dois. Você vai enxergar 2 pessoas, mas eles vão falar com você de forma diferente. Porque cada pessoa, até onde eu entendo, mesmo sendo irmão gêmeo, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa fala de uma forma, de uma maneira, tem seu jeito. Fisicamente pode ter, normalmente tem diferenças, mas eles são irmãos gêmeos. Um clone no meu entender, um irmão gêmeo. Você pode de vez em quando até nem saber com quem está falando,
mas é muito parecido. Isso, lógico, a gente sabe que existe já clonagem de animais que são muito parecidos, mas o comportamento deles é diferente. Então eu não acredito que existem clonagens no mundo, na visão de contas de WhatsApp. Eu acredito que existem outras coisas, mas clonagem eu não acredito, que é tipo, você tá lá conversando com duas pessoas ao mesmo tempo, mas você não sabe. Não são duas contas, é apenas uma. Então não é uma clonagem, é uma mudança. Então você tem que descobrir o que aconteceu primeiro para dizer qual é o motivo daquilo. Então, clonaram. Não, não clonaram. Trocaram o chip. Ok, trocaram o chip. Pegaram a conta do fulano de tal, do diretor, e conseguiram acesso à senhazinha que ele utiliza do WhatsApp e ativaram em outro telefone. Ok, roubaram o acesso. Não é clonagem. No meu entender, na minha percepção, no meu dicionário, não é uma clonagem. Isso é um roubo, é um crime, é um estelionatário que está pedindo dinheiro de algumas pessoas para roubar elas. É isso que eu entendo. São crimes que são feitos. Mas eu não acredito que o nome disso seja clonagem, por causa dessa minha visão. Como eu sou de dentro do mercado de telecom, pode ser que eu entenda um pouco diferente de pessoas que não entendem do mercado de telecomunicações, mas acredito que eu e você, a gente entendendo dos conceitos do que pode acontecer, ou seja, o motivo do que aconteceu, você não vai chamar isso de clonagem, você vai chamar de roubo de acesso de conta, a pessoa me enganou e teve acesso aos dados, a pessoa enganou o usuário, a pessoa pegou fisicamente o aparelho e aí sim botou um aplicativo lá espião e estava vendo todas as conversas. Então, existem vários motivos, várias coisas que podem acontecer, mas que não é clonagem. E em qualquer cenário, sendo algo que você vê que é um crime, ou seja, alguém roubou, alguém teve acesso, faça o boletim de ocorrência. BO é importantíssimo para as nossas seguranças e para a polícia. Senão ela não sabe o que aconteceu, ela não consegue investigar. E, lógico, se você tem um BO, dependendo do que aconteceu, você consegue ir para o meio judicial, brigar com a justiça, reclamar de XYZ das empresas ou algo do tipo, até descobrir quem foi a conta que recebeu. Normalmente é uma conta laranja e por aí vai. Ou seja, existem investigações para poder buscar essas pessoas que fazem esses golpes. Mas a polícia só consegue começar a enxergar os números quando a gente registra um boletim de ocorrência. Então acredito que aconteceu algo, entende o motivo, enxerga, faz os processos de correção para você não ter aquele problema aumentado e registra um boletim de ocorrência sendo necessário. Então esses são os passos que você tem que fazer. Mas não diga, por favor, que no boletim de ocorrência houve uma clonagem. Diga exatamente o que aconteceu. Foi assim, aconteceu isso, eu recebi. Se foi uma ligação, recebi uma ligação no número tal, em tal horário, aconteceu isso. Descreva o que aconteceu, o ocorrido. Se você não conseguir fazer de forma online, vai a uma delegacia, solicita apoio lá, que eu acredito que você vai conseguir passar essas informações. E espero eu que nada aconteça com você fisicamente, como pessoa, nem com nenhum funcionário da empresa. Mas acontecendo qualquer problema dessa natureza, boletim de ocorrência é o que a gente tem que fazer. E normalmente, lógico, os juristas vão saber melhor do que eu, mas eu acredito que quando acontece algo dessa natureza, que a pessoa pede dinheiro para diversas pessoas, é um crime de estelionatário. Aliás, estelionato. Estelionatário eu acho que é a pessoa que faz isso. Mas é um crime, tá? Entenda isso e que não chame de clonagem. Chame do que realmente aconteceu. Foi um roubo, foi um furto. O que houve, bota esse nome e tem as informações. E você, gestor de telecomunicações, saiba também como é que funciona isso e, lógico, resolver a situação. Primeiro ponto é esse, depois você tem que enxergar as medidas administrativas que precisam ser feitas, dependendo do que houve. Se foi o WhatsApp, se foi algum sistema da empresa, se foi algo que precisa ser feito com uma correção maior. Mas o principal é ver a saúde da pessoa que sofreu isso e corrige o problema. Agora, você tem que entender o que eu acredito, tá? De por que e como você deve desconectar contas do WhatsApp Web, tá? Primeiro, por quê? Motivo. Se você achar, ou até de tempo em tempo, tá? Você pode pensar,
eu não deixei o WhatsApp assim, essa mensagem aqui estava como não lida, agora está como lida. Se você acha algo estranho, ou seja, bateu aquela, pum, eu tenho que dar uma olhada nisso, vai no WhatsApp Web, vai nas funções lá e dá uma olhada se tem alguém conectado, ou algum computador, normalmente é o que vai aparecer. Se tiver, tira o acesso. Se for você, lógico, você entende, sou eu aqui mesmo. Vê o horário de acesso, qual foi a última vez que entrou, qual é o sistema operacional, confirmou, tudo bem. Mesmo se for você, se você achar estranho, tá, deixa eu tirar aqui, puf, tira e depois bota de novo. É algo simples, se você já fez na primeira vez, na segunda você vai conseguir fazer também. Lógico, você tendo o aparelho em mãos. Mas o motivo por que eu acredito de você fazer isso é que você evita alguma possível pessoa que acessou seus dados ou que está vendo a sua conta de forma online. Então ela pode estar vendo lá as informações e você nem está sabendo. Se ela teve acesso físico ao seu aparelho, botou lá para colocar em um computador, ela pode ter esse acesso. Ou se ela botou lá no aparelho e tem outro celular que está perto de um computador, que está pedindo a senha, ela bota um com o outro e consegue também acesso. Então você tem que ter cuidado com isso, principalmente porque você pode ter conversas que tenham muito envolvimento no negócio, algo que precisa ser protegido. Mas eu acredito que você tem que fazer isso de forma frequente. Frequente que eu digo assim, 15 dias, uma vez por mês, ou quando você achar que é necessário, mas pelo menos uma vez por mês, dá uma olhada lá. Então, os seus usuários, eles precisam saber como fazer isso. Então, você como gestor de telecomunicações, pode ser que alguém esteja sendo observado e a pessoa não sabe. Isso aqui é uma ação simples, que você pode fazer lá, dá uma olhada aí, pessoal, pega aqui as informações, atualiza aí, vê como é que está a situação do WhatsApp Web, vê se está tudo ok, tudo configurado. O usuário normalmente vai lá, tá, ok, está configurado, não vai demorar um minuto para ver isso. Só para você entender e que isso também é uma medida de segurança. Quais são os passos? Tanto no Android ou no iPhone, tá? Abrindo no aparelho, no Android vai ter lá um botão para você tocar em mais opções e no iPhone toca em configurações. Você vai ver lá o WhatsApp Web, vai ver o que tem conectado e você pode encerrar a conexão. Simples assim. Kleber, tem 2, 3 conexões. Vai fazendo isso de novo para cada conexão que você tem. É só esses passos. E você tem uma nova ação de segurança que você pode fazer de forma frequente. Aí você pode ver com a empresa se as pessoas já sabem, se não sabem, mas é uma ação simples que você pode ter no dia a dia da empresa, passar para alguns usuários, como é que está o WhatsApp, está fazendo isso. E você tem até, dependendo da situação, uma política. Quando acontecer algo estranho, faz isso. Ou, de forma frequente, você avisa os usuários, manda um SMS dizendo notícias ou comunicar de segurança, não sei, cria opções de se relacionar com as pessoas, de conversar com os usuários, que eu acho que é uma opção válida. E agora a gente vai ver 7 medidas para impedir investidas presenciais, ou seja, fisicamente uma pessoa está perto da outra e quer ter acesso ao equipamento, ao celular, normalmente. Primeiro, local de uso. Onde é que você está? É seguro deixar o celular lá ou não? Então, o primeiro ponto é esse. Existem cenários que você não pode deixar. Você vai jogar um futebol, o celular fica lá, alguém pode pegar? Ou você vai fazer um lanche na empresa, você deixa o celular lá na sua mesa? Lógico, o ideal é que toda empresa tenha segurança e que você não precise nem se preocupar com isso. Porém, a gente tem que estar com, como dizem, um olho no padre e outro na missa. Tem que olhar o que está acontecendo, porque vai que... Mas lógico, existe também cultura corporativa, cultura empresarial, cultura das pessoas. Cada ambiente é um ambiente. Existem ambientes que você vai ter muita segurança, porém existem outros que você vai ter um perigo maior. Então, local de uso é a primeira medida que você tem que entender. Como é que esse local é protegido, não é protegido, é seguro, é inseguro. E aí você tem que ter os cuidados necessários para cada ambiente, tá? Principalmente se você estiver em deslocamento. Segunda medida, básico de todo equipamento, coloque uma senha. É dígito, é desenho, é biométrico, é os olhos, é o dedo, o que você quiser, você coloca, mas é bom ter uma senha. Você tem que ter algo que, no mínimo, impeça uma pessoa de, estando com o seu celular, simplesmente vai lá e faz o que quer. Então, coloca uma senha.
E por favor, coloca um bloqueio de tela. Não adianta de nada você colocar uma senha, deixa o celular lá aberto e ele fecha com um bloqueio, sei lá, daqui a 30 minutos. Não vai adiantar de nada. Alguém vai pegar o seu celular, vai fazer o que quiser e já era. Então, acabou de usar ele, vai fazer uma coisa, mas que você vai sair, vai no banheiro, vai deixar o celular lá, bloqueia. É a mesma coisa que você faz com o computador. Eu acredito que seja dessa forma. Você coloca lá a senha, tem um bloqueio, simplesmente você fecha o computador se for necessário, ou se for um desktop, você coloca a tela de bloqueio e sai, para que ninguém tenha acesso àquele conteúdo, aquelas informações. Então, isso aqui são investidas de qualquer tipo de equipamento, independente se é uma conta de um aplicativo WhatsApp que alguém quer roubar, se é um segredo da empresa, um arquivo que alguém quer acessar no computador, no celular. Isso aqui serve para qualquer um, mas entenda muito mais para um telefone celular, porque é um computador de mão. Você está levando ali um equipamento que ele tem muita tecnologia, ele pode ter diversas informações. Então, são meios físicos, presenciais, que alguém pode fazer. Então, deixa um bloqueio, ajuda todo mundo, que é mais vantagem. O quarta medida que você pode fazer é ter, dependendo do que seja, uma configuração de 2 etapas. Ou seja, você tem lá, por exemplo, a maioria dos aplicativos hoje, eles dão uma alternativa para ter essa segurança de 2 etapas, que nada mais é do que você configurou lá uma senha, você entra no aplicativo e de tempo em tempo ele pede uma segunda confirmação, que pode ser também uma senha, alguns números. E aí você confirma. Aquilo é de forma periódica, ou seja, de tempo em tempo, mas é contínuo. Ele não deixa, pedir agora, daqui a 3 meses eu peço. Não, é algo que precisa ser visto. E isso ajuda na identificação daquele usuário. E isso facilita também a parte de segurança. A maioria das seguranças de 2 etapas você vai ver em aplicativos, principalmente de redes sociais. Mas existem outros programas que têm também essa configuração. Então, utilize como medida de segurança. Quinto, não deixe as pessoas verem sua senha. É simples, você pode estar lá e alguém de olho. Isso pode acontecer. Ou você faz como eu fiz em uma reunião. Deixa a pessoa ver de propósito. Estava numa reunião com a prestadora de telecom, eu, 2 pessoas da outra prestadora, e se não me engano eu estava com 1 ou 2 funcionárias, algo do tipo. Não lembro se eram 4 pessoas na reunião ou 5, acho que eram 4. E estava lá na reunião e eu abri o tablet para conversar sobre os pontos. E, normalmente o tablet ele tem uma senha completamente diferente do meu telefone, porque o tablet eu só utilizo ele na empresa. Então é uma senha até menor, você utiliza lá. E eu deixei e coloquei a senha. Quando eu coloquei, a segunda coisa, eu acho que a primeira coisa quase que o gestor da prestadora falou foi: agora eu já sei a sua senha, consigo todas as informações. E eu disse: tenta, porque aquilo era a senha apenas do tablet. E o tablet, ele tem aquelas informações? Tem, claro. Ele poderia, se ele tivesse acesso físico, saber a senha? Sim. Mas o que ele não sabe é que aquela senha é apenas para o tablet e apenas fica fisicamente naquele lugar. Lógico que isso eu não ia dizer para ele. Mas, se alguém viu, se você percebeu que alguém se ligou, vamos dizer assim, a senha é essa daqui, simples, terminou a ação ali, vai lá e muda a senha. Bota uma que não tem nada a ver com aquilo, porque aí você vai ter mais segurança. E como é que você pode perceber? Primeiro, lógico, se alguém falar para você, é óbvio que a pessoa não vai fazer nada. Então, não tinha risco nenhum. Segundo, se você vê que a pessoa está olhando para o seu dedo, como é que você faz? Se você conseguir, tá? Digita um número, um segundo número, e no segundo você, quando você for digitar, para e olha para quem está perto. Tipo, você já está indo, só faz isso. Porque aí você, mesmo errando o número, você vai olhar para quem está olhando para a sua tela ou para o seu dedo. Mesmo que você erre a senha, não tem problema. Seu objetivo ali é ver quem está ao seu redor. E se a pessoa estiver de olho na sua senha, você já acha meio estranho. Aí você pega o celular, vira para o outro lado, faz algo do tipo, sai do ambiente, faz alguma alternativa. Mas se você tiver possibilidade, não deixa ninguém ver sua senha. Se viu, troque a senha. E não use equipamentos de terceiros, tá? Se você tem um telefone celular, deu problema ou algo do tipo, e você precisa de ter uma comunicação, use só para fazer uma ligação. Não tente, deixa eu acessar um documento aqui. Isso pode ser um celular, pode ser um computador, qualquer coisa, tá? Porque você pode
não se lembrar que aquele acesso ali precisa de uma autenticação e você liberou naquele equipamento, e aí existe uma possibilidade de problema de segurança. E aí podem acontecer problemas. E aí, lógico, você não quer isso. Então, não deixe essa possibilidade. Se você não está com problema no seu equipamento, deu problema, pede para alguém da empresa mandar para aquele usuário ou tenta ver uma outra possibilidade. Dependendo da situação, lógico que a gente não tem como mapear todas as possibilidades, mas se for possível, não utiliza um equipamento de terceiro. E, lógico, não deixe seu equipamento com uma outra pessoa que você não tem um certo conhecimento, ou até por mais que você tenha, tome cuidado, porque a gente não sabe o que cada um pode fazer. Se você confia na pessoa, é um cenário, é uma opção sua, mas meu telefone celular, só minha esposa e minhas filhas que mexem. Fora isso, não tem quem mexa. Eu não dou essa permissão porque vai que tem algum problema. Então, lógico, aí é a parte familiar. No trabalho, quando eu trabalhava em escritório com muita gente, quando o pessoal pediu o telefone, é para quê? Ah, é para ligar para um telefone tal. Usa o fixo ali, pega aquele telefone, é mais fácil. Ele é móvel mesmo, você pode pegar ele e ligar. Porque você faz um processo, você cria uma cultura das pessoas utilizarem ou o equipamento dela, ou um equipamento que aí sim é de uso compartilhado, por exemplo, um telefone fixo. Mas, lógico, se for usar o seu telefone, tenha cuidado. O que pode acontecer? Ah, eu quero falar com uma pessoa no WhatsApp, mas eu não consigo. Deixa eu pegar o teu telefone e falar com ela, porque o meu acabou a bateria, sei lá, algo do tipo. Aí você diz, por segurança é mais arriscado, mas me diz o número da pessoa que eu falo aqui com ela e eu fico do teu lado vendo. Simples assim. Não deixa o telefone com a pessoa e ela sai. Porque aí você, perdendo de vista, você perde também a possibilidade de segurança. Então entenda que essas 7 medidas são para possibilidades físicas, que a pessoa pode chegar lá e pegar o seu equipamento ou as suas informações e você pode ter um problema muito grande de segurança. Então essas são as 7 medidas que você tem que ficar de olho, lógico, passar para a equipe, passar para os colaboradores da empresa, sempre que possível. 5 ações que ajudam a barrar tentativas de roubo de informações e dados corporativos por telefone. Ou seja, alguém vai te ligar, alguém vai mandar um SMS, alguém vai mandar um link para você acessar, e aí você tem que ter cuidado. Normalmente isso acontece por ligação. Então essas 5 ações, 5 processos que você pode fazer vão auxiliar a você, gestor de telecomunicações, orientar as pessoas e também você tomar essas atitudes. Primeiro, confirme com quem você está falando. Como gestor de telecomunicações, você recebe muito contato de prestadora querendo passar oferta, querendo dizer, esse plano aqui é melhor, esse plano aqui você pode fazer isso. Então, com quem você está falando? É fulano tal de tal prestadora? Como é que a pessoa também conseguiu o seu telefone? Tá, você conseguiu meu número como? Por que você está ligando para mim? E aí você tem que descobrir isso. Algumas vezes a pessoa buscou na internet, se for um telefone padrão da empresa, se for seu telefone celular, veja como ela conseguiu isso. Eu, Kleber, quando eu recebo uma ligação que eu não sei de onde ela veio, eu não dou andamento. E aí eu entro LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que você conseguiu minhas informações? Eu, pessoa física, Kleber, o meu telefone, mesmo que eu utilize dentro da empresa até onde eu entenda, é um dado pessoal meu, por mais que seja, lógico, da empresa. Aí existe uma briga jurídica, mas eu compreendo que é um número que, se eu utilizo, é um número pessoal. Então, como é que você conseguiu esses dados? Quais são os dados que você tem, meu, da minha pessoa, da minha organização? Sei lá, você tem que ter essa visão. E esse é o primeiro ponto que você se protege. Pelo menos eu acredito. E, lógico, com quem está falando e por quê? Tem uma senha de confirmação de 2 etapas. O que é que você vai conseguir fazer isso, Kleber? O que é que isso tem a ver com o telefone? Simples. Como é que você vai conseguir se proteger? Simples. Uma pessoa ligou, eu preciso fazer uma transferência de tal valor, fulaninho, diretor financeiro da empresa lá, autorizou. Só que esse fulaninho não falou com você. Esse fulaninho simplesmente está com o telefone desligado, mas você recebeu um e-mail para ser feita aquela operação. Mas você, gestor de telecomunicações, tem que também auxiliar outras áreas, como por exemplo o financeiro, que isso acontece normalmente para roubar dinheiro. Então, qual é a configuração
de senha de 2 etapas ou qual é a ação? É simples. A outra pessoa que aprova, ela tem que falar com você. Ou essa pessoa que vai te pedir aquilo tem que te dar uma senha. E aí você tem uma confirmação de 2 etapas. Outra forma é, se alguém roubou um WhatsApp de uma pessoa e você recebeu aquela mensagem e está ali no telefone, você recebeu um SMS, um WhatsApp da vida, qualquer coisa que seja de forma virtual no telefone, a pessoa não está fisicamente com você, liga para a pessoa, procura a pessoa no escritório, vê lá onde é que ela está na organização. Ah, não conseguiu o telefone, está dando desligado, algo do tipo. Quem é que está próximo dela ou quem é um familiar dela que você conhece que você pode falar com ela. Busque meios, busque alternativas, como se fosse uma senha de confirmação de 2 etapas. Esse é o objetivo quando você estiver em uma situação que você acha, opa, isso aqui é estranho. Por mais que pareça óbvio, a pessoa vai fazer aquela operação, ela já faz, ou um diretor disse, ó, transfere tanto aqui para essa pessoa, e mesmo que isso seja um costume, tente criar uma cultura de segurança na organização. Porque quando der problema, vamos dizer, gestor telecom, agora eu transferi, e aí, faço o quê? E aí você vai dizer, já foi feito, meio judicial, mas você consegue prevenir, fazer uma proteção dessas pessoas e da sua organização. Lógico, se, imagina, alguém transferir, sei lá, 10 mil reais, e aí você podia, com essa confirmação, com essa capacitação das pessoas, ter evitado esse tipo de problema, fora dor de cabeça, estresse, por aí vai. Então, acredito que essa é uma ação que ajuda muito. Quarta ação, não compartilhe dados por telefone. Então, alguém está pedindo para você fazer um cadastro, está pedindo lá, ó, preencha esse link aqui. Cuidado com o que você vai preencher no telefone. Se alguém pedir algum arquivo e que você mandar, veja como é que você está mandando, que tipo de arquivo, que tipo de documento, se aquele documento pode ser compartilhado. Como gestor de telecomunicações, acontece muito do pessoal dizer, Kleber, me manda a fatura aqui desse teu cliente. Eu digo, não, eu não tenho autorização para fazer isso. Eu não vou mandar para você um documento que tem lá as ligações de quem fez para quem, SMS, qual o número, o horário que a pessoa liga. Aquilo é um dado muito valioso. Eu não vou mandar isso para ninguém. Simplesmente, você quer o quê? Tal informação. Se for preciso mandar a fatura para alguma pessoa fora da organização, lógico, e-mails que eu já conheço, tudo bem. Mas aqui é dados por telefone com quem você não conhece, lógico. Que aí você vai se preocupar com a parte de segurança. E aquilo ali você faz o seguinte, pega aquela informação e pede para o gestor, para algum diretor da organização, sendo da sua empresa, e você avalia, ó, fulano de tal empresa, tal organização, está me pedindo essas faturas aqui para fazer uma análise, para fazer XYZ. E a pessoa vai dizer, ah, tudo bem, pode mandar. Ou, não mande. Porque, entenda, primeiro, quem é da própria prestadora que você já é hoje, ele deve ter acesso às suas contas. Normalmente quem vai pedir isso é quem é de outra operadora. Então você tem que ter cuidado com isso. Uma coisa que aconteceu comigo, que eu disse, caramba, eu acho que é altamente arriscado, tá? Primeiro, esse ponto de falou com você, não disse de onde você é, eu não dou andamento à negociação. Porque se eu não posso confiar de como a pessoa conseguiu meu telefone, eu não confio. Simples assim. Mas já teve a situação de a pessoa chegou, falou comigo, disse que conseguiu meu telefone de determinada forma, tudo bem, vamos lá conversar. Ele ligou antes para o telefone fixo da empresa e o pessoal que passou meu telefone, então tudo bem, foi identificado. Como ele conseguiu meu telefone celular, a gente começou a conversar. E ele era de uma outra operadora e queria barganhar, vamos dizer assim, para a gente fazer a portabilidade. Nesse cenário aqui, ele pediu, Kleber, me manda a fatura de vocês que eu monto a proposta. Eu disse, não, negativo. Me manda os teus planos, que eu vou avaliar as informações e sim, depois eu monto com você, eu digo quais são os planos compatíveis. E ele disse, tudo bem, me dá alguns dias. Ele pediu, eu disse, tudo bem. Ele mandou e-mail e por coincidência, assim, obra do destino, pelo menos eu vi que não era isso, mas ele mandou exatamente os planos que eu tinha na prestadora atual. E eu disse, recebi aqui, ele mandou dizendo que tinha mandado e-mails, recebi. Mas como é que você adivinhou exatamente a quantidade de linhas que eu tenho e os planos que eu tenho nas linhas? Que o seu é bem parecido. E ele disse que pediu a um colega de outra prestadora. Eu, vendo isso,
eu não dou andamento a nenhuma negociação, porque eu acho isso, no meu ponto de vista, antiético, eu acho isso errado. Por mais que você queira vender, no meu ponto de vista, você tem que fazer da maneira correta. Se aquela pessoa, aquele gestor de telecomunicações, não quer te dar informação, você está pegando informação sem autorização. Então, caramba, você vai ter uma possibilidade dessa que vai acontecer com você? Sim, pode ser que isso aconteça se você for como eu sou. Eu sou bem cri-cri porque aqueles dados ali, para mim, são sigilosos, são importantes para a organização. E se a pessoa conseguiu aquele acesso de uma maneira que eu acredito ser errada, com cuidado. Então, nunca compartilhe dados com quem não precisa. Quem tem acesso às contas? Quais são os usuários que acessam e que recebem aquele documento? Então, se você mandar um documento, cuidado com o documento que é que ele tem. Como gestor de telecomunicações, a maioria das vezes, você vai receber pedidos de manda aqui a conta, manda o documento, algo do tipo, e você tem que ter cuidado porque você tem que barrar essas tentativas. Isso no gestor de telecomunicações. Fora você como usuário normal, mandar documento, então tem que ter cuidado, principalmente quando você manda link de arquivos. E o quinto, que eu utilizo muito, seja chato. Eu faço isso direto. Eu não sou chato, mas quando é um cenário desse, de proteger meu cliente, proteger meus dados, eu sou altamente chato. Ó, se tem algo estranho, bate aquela pulga na orelha. Opa, peraí, esses dados aqui não estão batendo, alguém está te ligando pedindo informação. Ó, eu sou de tal empresa, eu mandei um SMS aí para você confirmar. Aí a pessoa está tentando roubar a tua conta do WhatsApp, ou está querendo que você dê, ó, clica nesse link aí que é uma pesquisa, e é para roubar os dados de acesso do seu telefone ou de um computador. Então, tenha muito cuidado. Nesse cenário de segurança, seja chato. Pense exatamente nas possibilidades que podem acontecer e que são problemas que você, como gestor de telecomunicações, vai ter que resolver. Algumas coisas pode ser outro departamento, mas se você puder ajudar, eu creio que é o melhor cenário possível. Então, fique ciente nessas 5 ações que você pode fazer. Lógico, passa para os usuários da empresa, para as pessoas, da melhor forma que você puder. Se for essas 5 ou outras, adiciona ou retira, mas são formas de tentativas de acesso às informações por telefone. E essas são as 5 medidas que eu faço. Sempre que alguém me liga, eu vejo quem é, de onde é, como conseguiu meu telefone, quais são as informações que aquela pessoa quer, se ela quer conversar, quais são os cenários, se ela pede alguma informação, algum documento, se eu posso mandar ou não. Então, nesse cenário, é bem restrito, porque a outra pessoa ela está querendo algo de você. Normalmente, se alguém liga para você só para dizer, opa, fica com Deus, tenha um bom dia, é mais difícil, mas acontece. Eu já recebi ligação da pessoa simplesmente dando esse comunicado. Nunca tinha pego meu telefone, eu achei estranho, mas diga. E a pessoa fica falando todo mês, passando uma mensagem, ok, energia boa a gente sempre recebe. Então, e a gente, lógico, sempre compartilha se for possível. Mas, sendo algo que você acha um pouco estranho, tem essas medidas na cabeça que você pode fazer para proteger os dados da empresa. O que é que a gente viu nessa aula? Como gestor de telecomunicações, pode auxiliar nessa parte de segurança dos dados corporativos, 6 meios para se ter acesso ao WhatsApp de uma pessoa. Eu acredito que não existe clonagem do WhatsApp, porque como desconectar contas no WhatsApp Web, 7 medidas para impedir as investidas presenciais e as 5 ações que você pode fazer para impedir, ou seja, para evitar as tentativas de algum problema por telefone, para roubo de dados e algo do tipo. Foi isso que a gente viu na aula de hoje. E o objetivo da aula no início, que a gente volta aqui, é mostrar ao gestor de telecomunicações sobre possíveis ameaças e como se proteger. Então eu espero que com isso tudo que a gente viu, sua mente esteja um pouco mais aberta sobre esses pontos. O que é que pode acontecer de problema? Como é que eu vou me proteger? Nesses 2 pontos, você deve pensar, deve raciocinar como é que está na sua empresa, na sua organização. Existe proteção? Não existe proteção? Essas ameaças acontecem, já aconteceram? Então, se aconteceu algo que não está aqui, me relata, manda alguma informação que eu vou tentar te auxiliar da melhor forma possível, tá bom? E essa foi a aula 020 do projeto Gestor de Telecom. Como proteger a sua empresa contra o roubo de contas
do WhatsApp e, lógico, de dados corporativos. Sim? Você tem que se ligar que não é apenas o WhatsApp que pode ser roubado, que pode ter um problema de clonagem, mas toda a parte de dados corporativos você tem que ficar de olho nisso com toda certeza, tá bom? Espero ter te auxiliado com esse conteúdo. Qualquer coisa, manda mensagem, tá bom? Abraço, fui!